Olá, amado e amada estudante da luz. Estamos aqui na leitura do Livro de Ouro de Saint-Germain. Eu sou Carol Daimon, uma alegria estar fazendo essa leitura com você, trazendo essa expansão da nossa consciência, um caminho de luz, de amor, e que tem trazido, mexido em grandes profundezas, em águas profundas aqui para mim, e espero que para você também tenha acontecido movimentos para que você possa se movimentar em direção à sua expansão de consciência, ao grande salto quântico que a gente tanto busca nessa jornada. E hoje, no capítulo 18, Saint-Germain fala da atividade sul-americana. Gostaria que cada um dos estudantes, especialmente agora, usasse o decreto seguinte com todo o entusiasmo que pudesse ter. Eu sou, eu sou, eu sei que eu sou o uso da ilimitada opulência de Deus Criador. Desejo explicar-vos que, quando um grupo de estudantes está de acordo em trabalhar com o mesmo princípio, e quando usam este decreto, não somente estão trazendo a seus mundos o uso desta grande opulência, mas também abençoam a seus estudantes associados com a mesma coisa, porque eu sou a presença em cada um. Este é o magno poder de ação. Os estudantes que mantêm a amorosa bênção entre eles estão sustentados realmente no abraço da grande presença eu sou. E quando decretam sua ação, estão ordenando a mesma bênção e ação, não somente para si mesmos, mas também para os seus companheiros. Esta é a atitude correta que deveis sustentar, e, se for mantida sinceramente no coração de cada um, ninguém que estiver dentro deste abraço terá necessidades. Mas o estudante que permitir qualquer sentimento de desamor para com os outros se isolará desta grande radiação e bênção. Agora entraremos na compreensão simples da vontade de Deus Criador e o livre-arbítrio. A vontade de Deus Criador é a opulência da boa vontade, que é o legado de cada um dos filhos e filhas de Deus Criador. Quando vos aproximardes da luz, por meio do uso da poderosa presença eu sou, com sinceridade, não será possível que experimenteis outra coisa que não seja a vontade de Deus Criador. Como filhos e filhas de Deus Criador, a que o pai e mãe deu livre-arbítrio, pai e mãe deu livre-arbítrio, tendes que compreender que somente a vós compete decretar o que atuará em vossa vida e mundo. Deveis compreender que Deus Criador só pode atuar em vossa vida e mundo de acordo com o vosso mandato, por terdes livre-arbítrio. Deus Criador é o princípio de toda a vida, e cada filho e filha de Deus Criador é uma parte consciente, ativa e individualizada desse único e grande princípio de vida, amor e poder. Deus Criador deu em custódia a cada um de seus filhos essa consciência maravilhosa, a qual é onipresente e eternamente elástica, a fim de ser dirigida a um ponto focal, onde escreverá com a pena de luz para envolver a Terra. A consciência é dirigida pelo livre-arbítrio. É falsa a ideia ortodoxa de que Deus Criador atua segundo sua própria vontade na vida de cada indivíduo ou país. Deus Criador atua somente através da mente de sua própria individualização, que está vestida com as personalidades que vedes ao vosso redor. Estas personalidades são somente veículos de uso e expressão desta poderosa individualidade que forma a vontade de Deus Criador e vosso livre-arbítrio, sendo que este só entra em ação sob vossa direção consciente. Eu vos digo que cada função de vosso corpo é mantida através de uma ação consciente, ainda que não vos deis conta disso. Porém, à medida que fordes aprofundando na consciência da poderosa presença eu sou, compreendereis que é impossível ato algum externo realizar-se sem a ação autoconsciente. Podeis comprovar isto de uma maneira muito simples. Se desejais realizar uma ação física, por exemplo, mover a mão, o pensamento de fazê-lo tem que preceder, evidentemente, a ação da mesma. Do contrário, a mão não se moverá.
Devereis aceitar esta humilde explicação e meditar sobre ela frequentemente. Por quê? Afastareis da mente qualquer obstrução. Sois um ser com livre-arbítrio e um ser autoconsciente. E isto é verdadeiramente de vital importância para todos os estudantes. A presença individualizada de Yeshua HaMashiach foi o centro das reuniões dessa semana. Em uma, esteve sob a forma de árvore da irradiação deslumbrante, sendo cada estudante um ramo. Dentro da mesma estava sua forma pessoal visível. Na outra, sua forma estava dentro da árvore da vida, porém invisível, sem mencionar a outros da hoste ascensionada que também estavam presentes, como a Mestra Nada, Shahara, Lanto e eu. Desejo dizer ao grupo de estudantes, abençoados com uma rosa, que tenho alegremente a todos em meu abraço afetuoso para que possam usar e inalar a radiação do meu ser. Tendes a liberdade e o domínio a vosso alcance, desde que vos apegueis a estas instruções e as apliqueis. Além disso, desejo que os estudantes entendam que a fonte de vida que flui através de suas mentes e corpos vem sempre pura e natural, contendo todo o poder, coragem, energia e sabedoria desejados. Porém, ao não controlar seus pensamentos e sentimentos, estão requalificando esta essência pura sem saber, com as ideias externas nas quais sua atenção se fixou. Formar o hábito de estar autoconsciente de que eu sou a única inteligência atuando, em todo momento em que a mente estiver ocupada, resguardará a maravilhosa e poderosa fonte de vida contra o efeito descolorador, eu diria, desqualificador, pelos conceitos errôneos que existem na atividade externa da mente. Este é realmente o segredo simples de toda a perfeição. Basta compreendê-lo. Esta vida grandiosa vem para nosso uso pura e perfeita. Porém, por falta de compreensão, a mente externa a requalifica constantemente com conceitos discordantes. E assim, os seres humanos trocam sua ação perfeita pelo que expressam na atividade externa, como a limitação e a discórdia. Isto mostra claramente a atividade simples e autoconsciente que deveis manter para poder obter esta vida maravilhosa e perfeita que flui constantemente através de vossa mente e corpo em seu estado puro de fragrância. Em verdade vos digo, aqueles que seguirem e mantiverem esta ideia, sentirão que as emanações de seus próprios corpos estão se tornando mais finas que a rosa e o lírio. Além disso, poderão conhecer a consciência desta perfeição, que flui constantemente para seu uso, como saúde e beleza perfeita do rosto e forma, até que sua radiação brilhe como um sol. Amado e amada estudante, sendo isto tão simples e requerendo tão pouco esforço consciente, não vale a pena fazer tudo o que requer de vossa parte para entrar na presença desta fonte de vida e receber sua plenitude e bênção? Houve uma vez, na atividade oriental, uma sociedade secreta originária da China, que foi mantida gloriosamente na luz, até o momento em que seu dirigente pensou que sua filha, a quem amava muito, tinha sido assassinada por um inglês em um dos saques da guerra. Isto trouxe a destruição da ordem. O reflexo disto no mundo externo são as representações de Fu Manchu, exemplo perfeito de como a luz pode ser distorcida por algo que começou como um sentimento de vingança. O chamado Fu Manchu, no começo desta atividade, foi uma alma bela e admirável. Isso demonstra como os estragos da guerra e a ausência de controle do pensamento e sentimento do indivíduo podem acarretar tal distorção na corrente da vida. Em relação à atividade sul-americana, sobre a qual o trabalho presente fixou alegremente sua atenção, digo-vos: até que esse foco de radiação começasse a estabelecer-se no agitado mundo ocidental, esta possibilidade foi posta em dúvida pela maioria, exceto por Lady Nada e eu. Eles não sabiam nem conheciam o fato de nossa longa associação, que nunca lhes tinha sido revelada,
Assim, sob minha própria responsabilidade, disse: eu o provarei. Agora tenho a plena cooperação de todos os que duvidaram. O mestre de Vênus e Lanto também estiveram conosco. Eu lhes disse: chegou o tempo no qual aqueles que estão fora dos retiros podem ser convertidos em verdadeiros mensageiros de luz. Graças a vós, provei estar certo. Agora peço que todos se mantenham comigo, sustentando esta afirmação. Isto comprova que é possível estabelecer esta poderosa presença ativa em meio de uma tormenta. Sempre mantive isto, e por muito tempo estive só. Porém, a habilidade dos estudantes para ligar-se ao uso da presença eu sou está possibilitando coisas extraordinárias, e como alento, lhes digo sinceramente que, com esta condição maravilhosa sustentada, no ponto a que chegou, será possível ter vários dos mestres ascensionados sentados em vossos ambientes e visíveis em seus corpos físicos. Isto não é obra somente de um desejo dos estudantes, mas também de sua preparação para isto. Claro que este bom irmão não soube, até há pouco que, durante 30 anos, ele foi preparado para esse mister. Durante a metade do tempo, sua preparação era levada a efeito no invisível, e foi uma coisa notavelmente bela para todos que a observaram. Um aluno pergunta: na noite passada, em meditação profunda, ouvi as palavras na cidade de Delhi. E o mestre responde: o que realmente quer dizer na cidade de luz? O que realmente quer dizer na cidade de luz? O aluno: na segunda, 29 de novembro de 1932, na manhã antes da prática, e hoje outra vez, também ouvi as palavras de Yeshua. Estivestes comigo em minhas provações, e me vereis agora em minha glória e a recompensa que meu pai e mãe dará. E o mestre diz: e assim será em vossa experiência externa. As mesmas palavras que Yeshua usava de tempos em tempos podem ser e serão usadas algum dia em alguma parte, com a realização consequente, porque as palavras que ele usou todo o tempo eram vida, e continham dentro delas vida, essa vida ascensionada ou vida perfeita. E a pergunta: como está a situação mundial? A resposta é: o elemento que buscava entrar não realizará tanto o que esperava. O dito antigo de que, quando se dá a um bezerro corda demasiada, ele se enforcará, é verdadeiro em relação a certas forças. Algumas vezes pensam que obtiveram vitória fácil, quando o que te fizeram foi cavar a própria tumba. Foi uma grande alegria para mim comprovar que, em terras da América, pela qual trabalhei, estavam aqueles que podiam receber isto que vós estáis recebendo e agora divulgando. Também os mestres de Vênus observaram isto comigo há bastante tempo. O campo de ação dos Kumaras é distinto, porém agora eles também estão atentos a esta realização. Nenhuma radiação sai de qualquer parte do universo sem ser através da projeção consciente. A radiação projetada das estrelas à nossa Terra não pode ter contato com a Terra sem a direção consciente do ser cósmico, o qual é a presença consciente dirigente da estrela ou planeta. Esta radiação consciente é que faz a radiação de um planeta para outro ser irradiada. Porém, a radiação, assim dirigida, não leva aspecto adverso a ninguém. As leis universais cósmicas da Terra, que impelem o crescimento através da lei de experiência, levam consigo mesmas aquilo que conheceis como resistência. Se não houvesse o que o indivíduo conhece como resistência, ele não faria esforço consciente, o que tornaria impossível o avanço na compreensão ou a volta à casa do pai, mãe, da qual se extraviaram as crianças da terra. A resistência nada tem a ver com discórdia. A resistência é uma lei natural. A discórdia é uma criação humana. Não existe discórdia no universo.
exceto a que cria a personalidade. Tomai consciência de que eu sou a presença governante disto. Primeiro vem à mente o desejo e, se tomais consciência, eu sou a mente pura de Deus Criador. Consumis o pensamento e a mente fica inteiramente livre do desejo. Quando um líquido se precipitar em vossa mão, qualificai-o instantaneamente, com luz líquida, e se manifestará como tal. Dai ordem para essa qualidade se manifestar antes de começar a precipitação. Um estudante não deve esperar ver a mesma atividade que o outro. Não se suponha que os estudantes vejam ou sintam o mesmo. Não há nenhum momento no dia em que não visualizemos algo, porque o poder da visão atua todo o tempo. Afastai tudo da mente, exceto o quadro que quereis, porque isto é tudo o que vos concerne. Não deixeis que a atenção enfoque a aparência. Então a gente vai agora analisar, fazer uma resenha aqui, né, do nosso capítulo 18. Primeiro, o mestre Saint Germain traz aqui para a gente usar com entusiasmo esse decreto, né? Eu sou, eu sei que eu sou, o uso da ilimitada opulência de Deus Criador. Então, colocar isso na nossa vida, coloca mais esse decreto aí no espelho aí do seu banheiro ou na sua carteira, um lugar que você veja com frequência para você, né, colocar essa consciência em ação. Eu sou, eu sei que eu sou, o uso da ilimitada opulência de Deus Criador, e traz ânimo para a sua vida, e traz a opulência de Deus para a sua vida. Depois o mestre Saint Germain ele fala que a presença eu sou, o grande abraço da presença eu sou. Os estudantes que mantêm a amorosa bênção entre eles está sustentando realmente no abraço da grande presença eu sou. Né? A gente está ali confortados, recebendo essa direção inteligente, essa direção consciente da presença eu sou. E nós que estamos aqui focados nesse estudo, que está tomando conhecimento, que está tomando consciência desse conhecimento que está sendo passado, nós temos em nós essa manifestação expansiva. Então ela vem de mim para os meus familiares, os meus amigos, as pessoas que cruzam o meu caminho. Então, o decreto feito com sinceridade e constância, ele muda a nossa vida, a vida do estudante e de todos que o estudante acolher. Então, é importante a gente estar consciente disso, né? Hoje mesmo eu acordei meu filho para ir para a escola e ele estava lá e ele, ai, tô com a garganta doendo. E aí eu falei, filho, vamos afirmar a sua saúde, vamos, porque ele já ficou doentinho esses dias, estava com conjuntivite, garganta doendo, tomando tanto remédio. Eu falei, olha, vamos afirmar a sua saúde, vamos falar que você tem a saúde, você é a saúde plena. E fui falando com ele. E assim, a gente tem que trabalhar nisso desde pequeno mesmo, né? Eu gosto muito dessa visão de levar para o meu filho esse conhecimento que eu estou aprendendo, porque isso eu sei que está me transformando. Porém, gente, essa transformação ela não é como tomar um remédio alopático, né? Não é uma Neosaldina. Você precisa de tempo, constância, paciência, cultivar a paciência em você. E assim, essa constância e essa sinceridade na entrega é que faz toda a mudança no externo, né? Depois, Mestre Saint Germain fala do livre-arbítrio, que a presença eu sou, gente, ela desce, ela vem, ela flui, né? Imagina assim um cordão prateado entrando no topo da nossa cabeça. E por esse cordão passa a fluidez, né, da presença eu sou. Esse líquido, digamos assim, esse fluido, ele é puro. Ele é puro, puro, puro. Ele não tem julgamento, ele não tem dualidade. É puro. É o que é. É o eu sou. É a opulência. Porém, quando ele chega, ele entra no nosso canal, e a gente não tendo essa consciência, essa autoconsciência, que é o que Mestre Saint Germain prega bastante nesse capítulo, a gente vai requalificar esse fluido, essa presença. E aí a gente requalifica com os nossos estados mentais. Então, pelo livre-arbítrio, a opulência, que é a vontade de Pai, Mãe, Deus, só pode se manifestar com a minha autorização. Então, só eu posso dar ordem a essa presença, dar o comando, que são os decretos que a gente vem fazendo. Eu estou ali com o decreto. Eu sou a aceleração das células dessa minha estrutura cerebral, que a faz expandir.
e me mandar, me dirigir conscientemente através da presença eu sou. Gente, é preciso que a gente faça com constância, com sinceridade, com sentimento, né? Para que isso possa se manifestar na nossa vida. Deus, ele atua através da mente. Deus Criador é o princípio, ele é princípio de toda a vida. Ele é uma parte consciente, ativa e individualizada deste único grande princípio da vida. Então, Deus Criador, ele emana em cada filho e filha aqui na Terra. Então, somos todos um. Aí ele ainda fala que essa consciência, ela é onipresente, ou seja, ela está em todos nós. Ela é eternamente elástica, ela abraça, abarca todos nós, a fim de ser dirigida para um ponto focal. Todos nós, à sua maneira, do seu jeito, vivendo, né, como cada um do seu jeito, mas a gente está sendo dirigido para esse ponto focal, onde escreverá com a pena de luz para envolver a terra. Então lá é onde todos nós estamos indo para escrever a nossa vida ali, né? Escrever com a nossa vida essa história, sabe? Então é preciso que a gente dê essa permissão, que a gente dê o livre-arbítrio, dê passagem para a fluidez, para o fluido divino fluir na nossa vida. É falsa a ideia ortodoxa de Deus Criador, que ele atua da vontade dele. Deus não está ali. E uma outra coisa, assim, que outro dia eu fiquei até com esse sentimento de dúvida, né? Como eu vou rezar? Para quem eu vou rezar? Né? Porque a gente, quando reza, quando a gente faz uma prece, uma oração, uma reza, a gente olha para cima, a gente chama por Deus, mas Deus está dentro. E tá tudo bem também a gente olhar para cima. É só um insight que me veio aqui, porque eu tive esse sentimento, eu tive essa confusão há um tempo atrás. E eu fiquei, gente, mas então para que eu vou rezar se está dentro de mim, né? Quando eu peço para curar o meu filho de uma conjuntivite, quando eu peço para proteger meu marido numa viagem, para que eu estou pedindo? E eu estou pedindo para a consciência em mim, porque a consciência em mim, ela é elástica, ela é onipresente. Então, quando eu peço, por favor, proteja o meu filho, eu estou pedindo para a minha consciência que abraça, abarca, né, todo esse meu contexto familiar. Então, Deus, ele não tem, ele não dirige a nossa vida à vontade dele. Ele se individualizou em cada um de nós. E aí vem esse paradoxo, né? Porque ele se individualizou, mas se mantém, não há separação. Há uma ilusão, uma ideia de separação. Então Deus está individualizado, porém não separado. Estamos todos juntos, todos somos um. Cada um vestindo uma roupa, né? Uma roupa corpo, uma roupa mente e manifestando a realidade através da sua percepção. Cada um de nós tem a sua visão, tanto que São Germão fala lá na frente, não pensa que cada estudante vai sentir a mesma coisa, cada um tem a sua percepção, tem o seu meio, tem o seu núcleo, e Deus, eu sou Deus dentro de mim, tenho a minha visão através dos conceitos que eu vim recebendo da minha família, dos meus professores, né, do meu contexto ali religioso. Então, a minha visão ela não vai ser a mesma do outro. Deus se individualiza para isso, né, para que ele possa experienciar através de cada ser as histórias, as vivências. Ah, isso é muito lindo. E através disso, né, através dessa individualização de Deus, nascem os contrastes, as dualidades, o véu da ilusão se cria. E a gente acaba esquecendo que a gente é Deus. E o que a gente está fazendo aqui agora é relembrar. Eu sou Deus, você é Deus, e a gente está aqui manifestando uma realidade através do nosso olhar. Por isso, a gente deve libertar da nossa mente, da nossa consciência, as ideias de que a gente está aqui para sofrer ou para viver uma experiência de dor. Não, a gente está aqui através de uma essência pura e divina, onde a perfeição se manifesta, onde a saúde se manifesta. E encontramos dualidades no caminho para que a gente possa progredir na nossa evolução.
né? Mas o lado certo, digamos assim, entre aspas, da moeda é a saúde, é a perfeição, é a harmonia. O que vem ao nosso encontro vem para nos ensinar algo. A gente aprende e passa adiante. É como um joguinho de tabuleiro mesmo, né? Então, é muito bonito isso. Saint-Germain fala que o nosso corpo ele funciona e se mantém através de uma ação consciente. Por isso, o nosso corpo fala, né? Isso aqui foi uma anotação que eu fiz. Porque o nosso corpo, às vezes, ele se comunica com a gente. Né? Ontem eu até brinquei, estou fazendo uma leitura do livro de ouro das Mulheres que Correm com os Lobos, eu estou num outro grupo de leitura, e eu estou trabalhando muito com o sagrado feminino, eu sinto que tem algo né, para eu desenvolver nesse núcleo. E, bom, desde que eu fiz 2 encontros esse final de semana, 2 encontros muito fortes, potentes, falando de energias muito poderosas, né? E trabalhamos, atuamos, a gente né, lida com essas energias. E me deu, desde o sábado que eu fiz um workshop, e segunda-feira que eu fiz uma aula, participei de uma aula, eu desencadeei uma conjuntivite, agora eu tô com meu nariz super trancado e parece que tá tudo assim junto, essa congestão aqui, nessa área, né, nessa região dos olhos, nariz e os seios nasais. E aí eu falei ontem assim, eu não consegui participar do encontro de mulheres que correm com os lobos. Eu falei, gente, acho que eu tô sendo, estão abrindo meus olhos e o meu olfato, a loba, né, tá abrindo meus olhos e o meu olfato é na marra mesmo. Se eu não quero abrir com a minha consciência, vem a minha autoconsciência me chamar a atenção e falar, vamos abrir esses olhos aí. Então é o corpo falando, né? Tudo que nos acontece, um estudo da leitura corporal, que, gente, um cortezinho no dedo indicador, ele significa algo. É o seu corpo falando algo. Porque tudo que se manifesta no externo, ele passa primeiramente por uma consciência interna. É o que essa irmã fala, para você levantar a mão, primeiro você tem que pensar que eu vou levantar a mão. Primeiro você pensa, depois você movimenta. Então tudo passa por uma consciência interna para se manifestar no externo. E o corpo ele fala porque ele está conversando, é como se fosse uma comunicação da consciência interna para a consciência externa. Traz para o externo para você compreender, às vezes aquilo que você não está conseguindo compreender através dos acontecimentos naturais, né? Então, isso para mim faz muito sentido, né? Para você faz sentido? Pois me conta aqui nos comentários. E ele ainda enfatiza, compreendereis que é impossível ato algum externo realizar-se sem uma ação autoconsciente. Então, a ação autoconsciente, ela é necessária, ela acontece, né, para que aconteça tudo. Você é um ser com livre-arbítrio e um ser autoconsciente, e isso é verdadeiramente de vital importância para todos os estudantes. É muito importante que a gente assimile isso. Por quê, gente? Se eu sou um ser com livre-arbítrio e autoconsciente, eu preciso treinar a minha mente. Treinar. Por quê? Eu fui treinada, eu fui programada desde que eu nasci a pensar de uma determinada maneira. A pensar segundo os meus pais, segundo a minha religião, segundo a minha escola, segundo a sociedade. Então, de certa forma, eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas é uma verdade. A gente é contaminado com as programações alheias. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai programar a nossa mente. Né? Porque se somos um ser autoconsciente, eu preciso ter consciência de que eu sou a presença divina atuando aqui no meu corpo, atuando na minha vida, atuando no meu núcleo familiar. Então eu preciso entender isso com muita certeza, com muita clareza. Eu tenho livre-arbítrio e eu tenho livre-arbítrio de dar passagem ao fluido da presença eu sou. Né? Eu que dou essa passagem a esse fluido. Se eu não dou passagem, não tem presença atuando. Tem o oposto, né? A imperfeição, a desarmonia, tem aquilo tudo que eu fui contaminada aqui. A fonte é pura, ela vem clara, límpida, ela contém atributos elevados. A gente requalifica com os nossos estados mentais, então orar e vigiar. Isso aqui foi uma anotação que eu fiz. Porque a mente,
ela vai usar, né? Hoje mesmo eu estava ali e assim, gente, eu tenho muita dificuldade no sentir. Eu sou uma pessoa que sente muito e eu fico buscando negar os sentires do meu corpo, tipo essa conjuntivite, esse nariz, né, muito ruim, esse quadro aqui, né, na minha via aérea superior, via raçal superior, não sei falar, enfim. Então sentir isso pra mim é meio apavorante, assim, sabe? Eu fico, ai, será que é só isso mesmo? Começam a vir à mente. Isso é uma programação. Eu já estou consciente que isso é uma programação que eu recebi. Uma programação de medo, de estado de alerta, de estar sempre assim, preparada para algo que possa acontecer. Isso me dá emoção quando eu falo isso. É uma programação que eu recebi, né? Por amor, por medo, por insegurança da minha família, da minha mãe, do meu pai. Eu recebi essa programação de estar sempre alerta, com medo, não posso. Né, se algo acontecer, isso é perigoso. Então, qualquer desarmonia, desordem no meu corpo, isso para mim, internamente, na minha mente, isso vai se tornando algo muito grande. E aí, a hora que eu acordei, aí vi meu olho inchado, né? E ainda já tem 5 dias que tô, 4 dias que eu tô aplicando o remédio, mas tem 5 ou 6 dias que eu tô nesse mal-estar. E eu falei, nossa, já era pra eu estar boa, gente, o que tá acontecendo? Foi me dando aquela angústia, né? E aí eu olhei assim, o meu bilhetinho tá lá, e eu comecei a fazer os decretos, e fui fazendo os decretos, e fui olhando nos meus olhos. E veio uma clareza tão grande, assim, naquele momento, eu tô emocionada quando eu falo, que é assim, Carolina, tudo está bem, tá tudo como deve ser. Deus está aí perfeito dentro de você, dentro e fora, se manifestando no seu corpo. Isso é uma comunicação apenas. Isso foi me acalmando. Então, assim, o tempo todo a gente tem que estar no orar e vigiar. E se eu me permitisse entrar nessa elucubração mental, eu ia entrando nisso, entrando, já estava de cama. Eu melhorei, troquei de roupa, falei, não, isso aqui é só, vai passar, já está melhorando, eu já estou boa. Né, fui fazendo ali os decretos e realmente me senti muito melhor, já tô vim gravar para vocês. Então é isso, gente, reprograma. Coloca o bilhetinho. Se você não fez o seu decreto em bilhete, coloca. Sabe por quê? É importante que a gente faça isso todos os dias. Imagina você, eu tô com 44 anos. Por quase 40 anos da minha vida, eu recebi um tipo de programação da minha mãe, né, do meu pai até os 34, da minha família. Era aquela programação. Como que eu quero, como eu decretando aqui uma vez, eu sou a presença, eu vou mudar. Não tem como, eu tenho que reprogramar. E isso tem que ser constante. Isso tem que ter constância, tem que ter persistência, resiliência, resignação. Por quê? Essa reprogramação, ela vai vir com o tempo. Vai chegar um momento em que você vai falar e você vai sentir uma luz saindo. Eu tenho clareza disso. Mas é preciso consciência, constância, né, esse movimento contínuo para que a gente possa reprogramar. A limitação e discórdia e todos os efeitos, eles vêm através da requalificação. A gente não tem consciência, né? A partir do momento agora a gente começa a ter consciência disso. Mas até então, vamos supor uma pessoa que não tem nenhum estudo, né? Não estudou nada disso aqui que a gente está estudando. De forma inconsciente, ela requalifica essa energia, esse fluido da fonte negativamente. Quando ela fala, por exemplo, imagina uma pessoa que está ali, acorda se sentindo feia, né? Sabe aquele dia que a gente acorda que nada tá legal? Então, aí ela acorda e fala, nossa, como eu sou feia, ai, como eu sou burra. Toda vez que uma pessoa fala isso perto de mim, eu falo, não fala assim com você, por favor. Né? Agora eu falo assim, mas antes, muitas vezes, gente, eu já cheguei a estapear a minha cara. Dava tapa na cara e falava, burra, você é burra. Por quê? A gente, eu sinto que isso aí tem, né, algumas linhas, seguem algumas linhas assim de pensamento, mas eu sinto que, primeiro, era uma tentativa minha de sim, que Deus sentisse pena de mim por eu estar ali me maltratando e falasse, vem cá, minha filha, eu vou te pôr no colo. Então era meio que uma vítima, né? Eu queria ser uma vítima da vida. Eu tinha em mim esse pensamento muito forte de que se eu fosse vítima, eu tinha alguém a quem culpar
e eu ficava isenta de responsabilidade e eu tinha acolhimento, entende? Então, assim, é preciso que a gente, agora, com consciência, a gente requalifique essa energia da melhor forma, né? Dizendo sempre: eu sou luz, eu sou alegria, eu sou linda, meu Deus, como eu sou linda, como eu amo. O eu sou em mim ama habitar esse corpo lindo, esse corpo perfeito e saudável. Eu sou a saúde plena. Né? Então, esse eu sou, ele vai se manifestando através dessas qualificações que a gente está dando a ele, tá? Por falta de conhecer, a gente pode destruir a ordem e, né, trazer o caos total. É possível ter ordem no caos, sim. A gente está em ordem dentro do caos, né? Tudo, como eu disse, eu olhei lá no espelho e fui falando: não, tá tudo bem, é tudo como deve ser. Mas a gente pode levar a grandes catástrofes na nossa vida por, por não ter consciência daquilo que realmente está acontecendo. A gente pode, aí entra ali os 4 compromissos, que é um outro livro, né? Que fala andar na impecabilidade, não levar nada para o lado pessoal. Eu não vou lembrar agora os 4 compromissos, mas não levar nada para o lado pessoal, para mim, é um, um grande princípio. Porque quando a gente leva tudo para o pessoal, a gente está se colocando inferior, entra no complexo de vítima, e aí a gente vai pensar com o pensamento que a gente acha que o outro está pensando, né? Ah, fulano falou isso porque ele acha que eu sou assim, então você vai criando um monte de história. Isso leva a total inconsciência do que realmente aconteceu, leva ao julgamento e tira a gente totalmente da nossa ordem emocional. A gente sai da inteligência emocional. Então a primeira coisa é não levar nada para o lado pessoal. Não leva, usa a impecabilidade da palavra, depois eu vou olhar as outras duas. E assim a gente vai, a presença pode se estabelecer em meio à tormenta. Os estudantes têm habilidade e facilidade. Nós, como estudantes, a gente tem essa habilidade. É possível para a gente, né, estabelecer no meio daquele caos, no meio da tormenta, estabelecer a paz. Mas Saint Germain ele dá um exemplo disso aqui. E aí a gente, né, entende que sim, é possível. Então tá em meio ao caos, em meio àquela bagunça, estabelece a presença, fala, começa a falar eu sou, eu sou, eu sou, e vai falando, depois fala eu sou a presença, vai estabelecendo essa tranquilidade. Aqui Mestre Saint Germain no final, eu já vou ir pro final, porque senão fica muito grande, a minha resenha é muito grande, né? Mas é porque eu gosto muito de deixar bem explicado aquilo que eu tô pensando, né? E gosto que vocês compartilhem comigo seus comentários também. Eu tô vendo poucos comentários, gente. Comenta o que você tá achando, como tá sendo para você essa leitura. Ele fala também pra gente que as mesmas palavras que Yeshua, Mestre Jesus, usava de tempos em tempos, elas vão ser usadas algum dia. Porque essas palavras que Jesus usou, elas eram vida, elas continham dentro delas vida ascensionada e perfeita, vida perfeita. Então, elas voltam a ser usadas e é sempre bom a gente estar colocando isso. Por fim, Mestre Germain traz a resistência. Ele fala as leis universais cósmicas da Terra que impelem o crescimento através da lei de experiência levam consigo mesmas aquilo que conheceis como resistência. Se não houvesse o que o indivíduo conhece como resistência, ele não faria um esforço consciente, o que tornaria impossível o avanço na compreensão ou a volta para casa. Então é preciso, a resistência ela vem natural e a resistência ele deixa bem claro, ela não tem a ver com discórdia, com desarmonia. A resistência ela vem para a gente ir além. Então você resiste aqui. A radiação vem através da consciência, esse foi o que eu anotei. A radiação vem, a radiação, que né, a emanação dos raios de Deus, ela vem de qualquer parte do universo, sem ser através da projeção consciente. Então, a radiação projetada das estrelas para a Terra, ela não pode ter contato com a Terra sem a direção consciente do ser cósmico da estrela. Então, a estrela, ela tem consciência. Ela também tem Deus, entre aspas, dentro dela, entre aspas, porque né, a gente está falando aqui. Ela tem a presença eu sou dentro dela e ela só pode dirigir de forma consciente. Mesmo a presença estando dentro da estrela, ela só vai dirigir projetar a radiação de forma consciente.
né? Autoconsciente, direcionando essa energia, tá? Então é isso. Aí eu tava falando aqui da resistência, porque tá tudo aqui junto. Então, essas leis, elas trazem elas trazem a experiência, né? Então, através da as leis se manifestam através da experiência de cada um e cada um tem a sua própria experiência, ok? Beleza. Aquilo que a gente conhece como resistência vem através da experiência. E tudo que a gente resiste, persiste, para que a gente possa compreender e avançar. A partir do momento em que você compreendeu, você solta, você para de resistir e aí você avança. Mas ela vem para que a gente possa aprender com aquilo. Porque se a gente só caminha livre, feliz e leve pela vida, você não tem. Você não vai nem querer voltar para casa do pai, né? Do pai e mãe. Você vai querer ficar aqui, pagando, andando aqui, uma vida feliz e enjoada, né? Porque quando tudo fica muito bom também. Quando tudo fica bom o tempo todo, tem que ter o desafio para o nosso crescimento. A gente para de crescer e parar de crescer não é o objetivo. Tá bom, gente? Fez sentido para vocês? Então, só para finalizar, se não houvesse o que o indivíduo conhece como resistência, ele não faria um esforço consciente, o que tornaria impossível o avanço na compreensão ou a volta à casa do pai e mãe, da qual se extraviaram as crianças da terra. Eu falei que era por fim, mas tem aqui Mestre Saint-Germain falando para a gente qualificar um líquido, né? Quando um líquido se precipitar em vossa mão, qualificai-o instantaneamente com luz líquida e se manifestará como tal. Dai ordem para essa qualidade se manifestar antes de começar a precipitação. Então, eu sinto uma garrafa de água, né? Você manifestar, você vibracionar, você colocar intenção na água, é importante. E ele fala, o estudante não deve esperar ver a mesma atividade que o outro, porque cada um vai ver uma coisa, cada um vai ver da sua perspectiva. O que está ali pode até ser a mesma água, pode até ser o mesmo atributo, mas eu vou ver sob a minha perspectiva, com todo o meu contexto histórico, e você vai ver sob a sua perspectiva com todo o seu contexto histórico, com o seu véu. Tá bom, queridas, queridos, que alegria nosso encontro, mais um. Estamos, né, já passamos da metade aqui do livro e eu espero que esteja fazendo sentido, que esteja trazendo para você grandes transformações. A gente vai deixando aí a nossa mensagem de luz para o mundo, né, gente? Então é isso, até o nosso próximo áudio-vídeo. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença, pela sua leitura comigo. Se fez sentido para você, você gostou, curte, comenta, compartilha esse áudio-vídeo. Segue o canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber aí as próximas leituras, os próximos capítulos. Já estou preparando um novo livro para quando acabar esse aqui, que a gente vai, destrinchar. Tenho certeza que vai ser incrível. Muito obrigada. Um beijo. Até o próximo áudio vídeo.